Bem-vindos à casa do Senhor. É uma das maiores bênçãos que nós temos como filhos dele, estar juntos, reunidos em seu nome, para adorá-lo, para levá-lo, para sentir a comunhão que temos com Deus e também uns com os outros. Eu convido os irmãos para abrir as suas Bíblias no livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, aliás, capítulo 19, versos 16 a 22. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 19, versos 16 a 22. É uma história que já é conhecida, mas sempre tem coisas novas para nos ensinar. Vamos ficar de pé para a leitura da palavra de Deus. E este, aproximando-se dele, o jovem, disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: Porque me chamas bom? Não há bom senão um, só que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe: Quais? E Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: Tudo isto tenho guardado desde a minha mocidade, que me falta ainda. Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem, segue-me. E o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Querido Pai do céu, lemos a Tua palavra, reconhecemos que é a Tua voz falando ao nosso coração. E neste momento, quando estamos na Tua presença para Te adorar em Espírito e em verdade, e a palavra que vamos ouvir, vindo da Bíblia para o nosso coração, nos encha de gozo e de alegria e de paz, sabendo que nós somos Teus filhos, sabendo que nós estamos neste mundo, mas não pertencemos a este mundo, sabendo que o Senhor tem um lugar preparado para nós, para viver com Ele eternamente. Abençoa, portanto, a Tua palavra que vai ser pregada neste momento, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podem sentar-se. Durante o ministério público de Jesus, neste mundo, durante o seu ministério público, muitas pessoas iam a Jesus porque precisavam de ajuda e o buscavam porque sentiam algo no seu íntimo que lhes estava faltando e queriam que Jesus os poderia ajudar. E na verdade Jesus pode ajudar. Ele ajuda a todos que o buscaram. Ele pode ajudar a todos que o buscam. Ele tem um amor por nós de tal maneira que Ele quer ajudar a todos que o buscam no mais profundo do seu coração. Jesus quer ajudar, mas é preciso que cada um de nós faça a sua parte. É preciso crer nele no mais profundo do nosso coração. É preciso saber que Ele é Deus. É Deus vivo e verdadeiro. O Deus que veio do céu à terra. O Deus que se fez homem. O Deus que vive neste mundo. O Deus que sofreu. O Deus que foi crucificado em nosso lugar. O Deus que ressuscitou do terceiro dia e está vivo para sempre. Jesus Cristo, o verdadeiro Deus e a vida eterna. Recentemente eu li uma história de um jovem que viajava num avião ao lado de um pastor. E perguntei a ele: Pastor, como é que eu posso ter um relacionamento pessoal com Jesus? E o pastor se alegrou e respondeu: Você precisa receber a Jesus no seu coração como sendo Senhor e Salvador. A melhor resposta de todas. Precisa receber a Jesus se quer ter um relacionamento pessoal com Ele. O jovem
eu quero fazer isso agora. E o pastor, com alegria, orou com aquele jovem, se alegrou com a decisão que ele fez e ele recebeu ao Senhor Jesus Cristo. Depois de receber Jesus Cristo, no trabalho que ele tinha, ele passava sempre em frente à igreja daquele pastor. E ele não começou a ir na igreja. E começou a sentir que deveria ser batizado. Esta é a maneira certa de ser batizado. Não é o pastor que pode obrigar, nem deve fazer isso. É a pessoa que deve sentir no seu coração que quer ser batizada. Depois do batismo, ele continua indo na igreja. Mas poucos meses depois, o pastor ficou desapontado porque aquele jovem não mostrou diferença alguma na sua vida. Não mostrou interesse algum pela palavra de Deus, nem pela oração, nem pelo seu relacionamento pessoal com outros crentes, nem com Deus. E o pastor concluiu que a decisão que aquele jovem fez não foi verdadeira. Como este jovem, muitas pessoas no mundo de nossos dias, muitas vezes emocionadas, também fazem a decisão de receber a Cristo. Depois são batizadas, vão algum tempo na igreja, mas nunca mudaram de vida. E acabam por abandonar a igreja novamente. Meus irmãos, quando nós recebemos a Cristo, receber a Cristo é mudança de vida. Cristianismo é mudança de vida. Quando nós recebemos a Cristo, não podemos viver jamais como vivíamos antes, porque nós estamos começando uma nova vida. No texto em estudo nos é relatada a história de um jovem. Quem é este jovem que se aproxima de Jesus? Primeiro, era um jovem com muitas qualidades. No Evangelho de Lucas, capítulo 18, verso 18, diz que ele era um príncipe. Provavelmente um príncipe era governante da sinagoga, uma posição elevada para um jovem. Segundo, ele era um líder religioso devoto e de grande influência. Era um jovem que tinha muitas coisas a seu favor na comunidade judaica e naturalmente respeitado pela sociedade. Terceiro, era um jovem com as qualidades morais, sentia desejo de saber algo das coisas espirituais e por isso ele foi aos pés de Jesus. Quarto, era um jovem rico de bens materiais. E com todas as qualidades que ele tinha, ele sentia que precisava de ajuda espiritual e aproximou-se de Jesus e lhe fez um pedido: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Notem o pedido que ele fez. Que bem farei para herdar a vida eterna? Eu tinha a pergunta dele: que bem farei? Em outras palavras, ela estava dizendo: o que é que eu posso fazer por mim mesmo para me salvar, para herdar a vida eterna? O que é que eu posso fazer? Esta é a ideia geral da maior parte das religiões deste mundo. Fazer boas obras para serem salvos. Porque pensem que por fazer algo para Deus, é isso que é necessário para ser salvo. Mas pensar que as boas obras salvam é contrário ao ensino da palavra de Deus. Porque não há obras suficientes para que alguém possa ser salvo. Crer que a salvação é pelas obras é contrário ao ensino da palavra de Deus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Salvação é um dom da graça de Deus, que nós recebemos pela fé. Pela fé em Jesus Cristo. Pela fé naquele que deu a sua vida em resgate de nós. Pela fé naquele que nos libertou das trevas para a luz. Pela fé naquele que é tudo em nossas vidas, Jesus Cristo. Pensar que a salvação é pelas boas obras é uma atitude interior que exalta o homem e rebaixa a Deus. Ao buscar a Jesus,
que aquele jovem fez o que era certo, porque o Senhor Jesus pôde salvar. Ao buscar Jesus, ele fez uma boa pergunta: bom mestre, que bem farei para me salvar? Mas antes de responder diretamente à pergunta do jovem, Jesus disse: porque me chamas bom? Jesus estava procurando descobrir o que ele pensava de Jesus. Embora Jesus sabia tudo a seu respeito, embora Jesus sabia, conhecia o seu coração, sabia dos seus pensamentos, mas Jesus estava testando ele. Porque me chamas bom? Testando os seus propósitos e os seus motivos. Será que o jovem estava compreendendo que Jesus mesmo é Deus? Que Jesus mesmo é o Pai? Porquê que o jovem não respondeu à pergunta de Jesus: porque me chamas bom? Porque ele considerava Jesus apenas como um grande mestre, dotado de um dom especial. E Jesus é realmente o grande mestre, é o mestre dos mestres. Portanto, Jesus não respondeu imediatamente à pergunta inicial do jovem: que bem farei para conseguir a vida eterna? Porque Jesus viu nele que lhe faltava uma qualidade essencial: o senso de reconhecer que ele era um pecador, o senso de reconhecer que sem confissão e arrependimento dos nossos pecados não podemos ser salvos, o senso de reconhecer que Jesus mesmo é Deus, com quem ele estava falando é Deus. Por isso ele não respondeu à pergunta: porque me chamas bom? Como é que Jesus respondeu à pergunta do jovem rico: se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos? O jovem não demorou para responder. Ele respondeu imediatamente: quais? E Jesus disse: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra a teu pai e a tua mãe. Como este jovem, o povo dos dias de Jesus sempre pensava que o caminho para a vida eterna era a obediência aos 10 mandamentos da lei de Moisés. Este capítulo 20. E porque o jovem rico sabia disso, respondeu a Jesus: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Precisa de um pouco aqui mais na minha. O pastor não está esticando, não é? Jesus sabia o coração dele, que nem estava pronto para receber a vida eterna. E ao dizer que me falta ainda, o jovem pensava que lhe faltava algum mandamento que ele nunca tinha ouvido antes. Eu aumento a lei para lhe dar a vida eterna. Na sua vida humana, com um número elevado de príncipe da região judaica, o jovem rico não admitiu a si mesmo que a luxúria, a cobiça, é uma forma de adultério. E o ódio é uma forma de homicídio. Mateus capítulo 5, versos 22 e 28. Ele pensava que por ser líder religioso e guardar os mandamentos da lei, que era o caminho certo para a vida eterna. Mas a Bíblia diz que qualquer que guardar toda a lei que está em seu mandamento é culpado de todos. Os irmãos estão preparados, não está tudo escrito ali. Deve ser para os irmãos ver mais ou menos que tipo de mensagem é, né? Nós temos que ter que olhar para mim e ouvir o que eu estou dizendo, né? Então, meus irmãos, o jovem rico sentia que alguma coisa na sua vida estava faltando. Ele estava ansioso e até frustrado em busca de paz, esperança e segurança. Ele desejava saber o que poderia fazer para conseguir a vida eterna, mas ele não desejava conhecer aquele que é bom. Ele não desejava conhecer a Jesus Cristo como o verdadeiro Deus e a vida eterna. 1 João capítulo 5, verso 20. Ele buscava interesse em saber o que fazer para conseguir a vida eterna, mas tudo o que ele queria de Jesus era outro mandamento, era outra forma, outro rito, outra cerimônia para completar as suas obrigações religiosas, a fim de que ele pudesse ser aceitável
Deus. Mas nós não somos aceitáveis a Deus por aquilo que nós pensamos, por cumprir obrigações, por cumprir leis ou mandamentos. O único mandamento que nós precisamos cumprir é a obediência a Jesus Cristo, é a obediência ao mandamento que Ele deu a todos nós. Obedecer àquilo que se diz: aquele que vem a mim, maneira nenhuma serei fora. Aquele que vem a mim e quem naquele que me envia será salvo. Obedecer à palavra de Deus para ser salvo é essencial. Portanto, a salvação não é para pessoas que tentam salvar-se a si mesmos por aquilo que podem fazer. Salvação só é possível pela graça de Deus. A resposta que aquele jovem deu a Jesus em guardar os mandamentos talvez fosse sincera, mas com todas as boas qualidades que aquele jovem tinha, Jesus conhecia o seu coração e por isso lhe disse: falta-te uma coisa, vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres e traz o tesouro no céu e vem e segue-me. Não tinha resposta de Jesus: falta-te uma coisa, vende tudo quanto tens e dá aos pobres. Mas ele, tesoroso desta palavra, retira-se Cristo, porque ele possuía muitas riquezas. Marcos capítulo 10, versículo 23. A crença daquele jovem era superficial. Ele chamou a Jesus de mestre com a boca, mas o seu coração estava longe de Jesus Cristo. O jovem rico buscou saber como conseguir a vida eterna, mas de acordo com a sua própria vontade. Jesus sabia que ele nunca ia admitir os seus pecados, nem confessar os seus pecados. Jesus sabia que ele não ia admitir a sua pobreza espiritual, porque ele era rico, ele pensava que era dono do mundo, porque ele era rico, ele pensava que era dono da salvação, porque ele era rico, ele pensava que podia comprar a salvação e fazer boas obras para ser salvo. Mas ele precisava, acima de tudo, reconhecer que era pecador e dizer a Deus: me arrependo dos meus pecados, entrego minha vida ao Senhor Jesus Cristo. Arrependimento dos nossos pecados é indispensável para a nossa salvação. João Batista, por exemplo, o precursor de Cristo, a sua primeira mensagem foi: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Jesus Cristo veio para João Batista, quando começou o seu ministério público, a sua mensagem foi: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. O apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo começaram o seu ministério pregando sobre o arrependimento. Atos 10, 28 e 26, 20. É o Espírito Santo que nos convence do pecado para a salvação. João 16, 29. Nossa parte é crer, e crer significa receber. Não é apenas dizer: eu creio em Jesus. Quando nós fazemos esta pergunta em fora do mundo, eles dizem: eu creio em Jesus, eu creio que Jesus foi crucificado, eu creio que Jesus ressuscitou. Mas no coração deles, eles estão pensando: é preciso fazer boas obras, é preciso seguir os ritos, as cerimônias, os regulamentos desta ou daquela religião. O jovem rico talvez fosse sincero nas suas ações exteriores, mas com a boca ele dizia uma coisa e no coração tinha outra. E Jesus sabia quem ele era. Jesus sabia que ele era apenas um formalista, quando disse que guardava os mandamentos desde a sua mocidade. Jesus sabia que ele não tinha guardado todos os mandamentos. Jesus sabia que ele tinha defraudado os seus trabalhadores. Jesus sabia que ele não tinha pago o ordenado de vida àqueles que trabalhavam para ele. Não é verdade que os outros dias está acontecendo mesmo? Os ricos querem mais e não pagam o que é devido ao povo trabalhador. Trabalha de manhã à noite para ganhar o pão da vida. Ele tinha defraudado
os seus trabalhadores. Aquele jovem tinha tudo o que desejava neste mundo, mas faltava o mais importante, a salvação da sua alma. E, portanto, faltava-lhe tudo. Porque nesta vida, a melhor bênção, a maior riqueza de todas é Cristo no nosso coração. A esperança da glória, a esperança da vida eterna, é ter a certeza que um dia, ao fecharmos os olhos neste mundo, nós abrimos os olhos na presença de Jesus Cristo. Como aquele jovem, o mundo de nossos dias está vivendo da mesma maneira. Está buscando a salvação de maneira errada. Está tentando salvar-se por si mesmo. Salvação é para pessoas que reconhecem por si mesmas que não se podem salvar, que conhecem seus pecados, pedem perdão a Deus e entreguem seu coração a Jesus Cristo. Muitas pessoas não têm interesse algum em salvar as suas almas, pensam que não é preciso e que, no fim, todos serão salvos, porque Deus é amor, Deus é misericórdia e, portanto, Deus não vai condenar ninguém ao inferno. Meus irmãos, Deus é amor, Deus é misericórdia, mas Deus é também um fogo consumidor. Deus vai julgar o mundo, Deus vai julgar aqueles que nesta vida continuem a rejeitar a Jesus Cristo, aquele que pagou o preço dos nossos pecados na cruz do Calvário. Por exemplo, quando perguntamos às pessoas religiosas aí fora do mundo se estão salvas e se têm certeza da salvação, a resposta que nos é dada é sempre que ninguém sabe se pode ser salvo ou se pode ter a certeza da salvação. Mas a pessoa que recebe Jesus Cristo de verdade sabe que está salva, sabe que tem a certeza da salvação. Eu posso dizer por mim mesmo que se eu morrer hoje, o meu corpo vai para o pó onde veio e o meu espírito vai para a vez que veio. Por exemplo, no Evangelho de João, capítulo 9, nos fala de um homem que era cego. Tem que estar calmo. Será que o meu Deus está cego? E ao tomar conhecimento que aquele homem era cego, tinha sido curado, logo os fariseus perguntaram como tinha sido curado. Mas os fariseus que estavam revoltados contra Jesus, não crendo que aquele homem cego tinha sido curado, e acusavam até Jesus como um pecador. Mas o cego, cheio de convicção que Jesus o tinha curado, disse aos fariseus: se é pecador não sei, mas sei. Mas sei uma coisa, e é que havendo sido cego, agora vejo. Não tinha certeza absoluta daquele cego de nascença. E uma coisa sei, e é que havendo sido cego, agora vejo, sei que estou salvo, tenho a certeza da vida eterna, porque aquele que me salvou é o próprio Deus que veio da glória a este mundo. Com a salvação se diz a mesma coisa. Se o pecador reconhece seus pecados e os confessa a Deus e recebe a Jesus Cristo, salvo está salvo. Jesus promete na sua palavra a certeza absoluta da salvação. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e quem naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passará da morte para a vida. O apóstolo João, na sua primeira carta, capítulo 5, versos 11 a 13, disse que Deus nos deu a vida e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Não tinha dor, irmãos. Estas coisas vos escrevi para que saibais que tens a vida eterna e para que criais o nome do Filho de Deus. Para que saibais que tens a vida eterna. Não é bom sabermos com certeza que estamos salvos. Na sua carta,
aos crentes de Roma, o apóstolo Paulo foi inspirado a escrever: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Estar em Cristo é estar salvo. Estar em Cristo é pertencer a Ele. Estar em Cristo é saber da certeza absoluta que a nossa salvação nos é garantida pelas promessas da Sua palavra. O jovem rico, apesar das boas qualidades que tinha, ele queria saber como herdar a vida eterna. Por isso o jovem se aproximou dos discípulos e perguntou: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ele pensou que guardar os mandamentos e isso era suficiente. Mas Jesus sabia que ele tinha desobedecido ao mandamento: não cobiçarás. Além de ter defraudado, enganado, não pagado na teu obedecido ao mandamento de pagar o que é devido aos seus empregados, ele também não cumpriu este mandamento: não cobiçarás. Ele buscou a Jesus com o propósito de saber o que fazer para ser salvo, mas a salvação é uma dádiva de Deus. Ele queria saber o que podia fazer para a vida eterna, mas ele voltou para casa sabendo que não podia salvar-se a si mesmo. Salvação é a mudança de vida quando recebemos a Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. A Bíblia diz: eis que as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Começamos uma vida nova. Antes sermos salvos, vivíamos para os prazeres do mundo, mas agora vivemos para os filhos. E viver para os filhos é ser separados do sistema de vida má do mundo, controlada pelo grande inimigo das nossas almas, o diabo, que anda em redor como um leão, procurando a quem possa tragar. O jovem rico considerou que as riquezas materiais e os prazeres do mundo eram mais importantes do que a salvação da sua alma. E rejeitou a oportunidade de receber a Jesus Cristo e fazer dele seu Senhor e Salvador. Mas, irmãos, a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. É bom ter as coisas que o dinheiro pode comprar, disse um evangelista, desde que não percamos as coisas que o dinheiro não pode comprar. O dinheiro não pode comprar a salvação. E o dinheiro foi o grande obstáculo que impedia aquele jovem de herdar a vida eterna. Porque ele pôs o coração no dinheiro e não em Deus. Deus não condena as riquezas, desde que elas sejam adquiridas de maneira justa. O jovem rico tinha tudo o que precisava quanto à vida material, mas faltava-lhe uma coisa: vender o que tinha para ajudar os pobres. Mas ele não concordou com isso. Ele preferiu ficar com tudo para si. Não é verdade que o mundo hoje, os ricos, eles estão sempre querendo mais dinheiro? O que eles não sabem é que o dinheiro pode conduzir-lhes à ruína, pode conduzir-lhes à desgraça. Isso tem acontecido com muitos e continuará a acontecer. Ele escolheu de ouro aquele jovem, ficar com o dinheiro e abandonar a Jesus. Por isso, como disse um pastor, sem que o jovem rico eventualmente tenha recebido a Jesus, ele morresse sem a salvação e foi incluído no homem dos mais ricos do cemitério. Esta é a desgraça, esta é a ruína. Vão para o cemitério, o corpo volta ao ponto onde era, mas o espírito vai ser atormentado pelos séculos dos séculos. A Bíblia diz que não é da vontade de que alguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se, ainda de pensar não. Por isso Jesus continua convidando: vinde a mim, e encontrarei descanso para as vossas almas. Mas muitos continuam esperando para serem salvos mais tarde. Mas mais tarde pode ser tarde demais, porque a Bíblia diz: eis aqui agora o dia da salvação. Eis aqui agora o tempo da salvação. Aliás, eis aqui agora o tempo da salvação, eis agora aqui o dia da salvação. Salvação é hoje, porque amanhã nós podemos ir para o cemitério. Salvação é hoje, nunca amanhã ou para mais tarde. Muitas pessoas
Pois a vida continua, e quando for mais velho, eles receber a Cristo. Não dá certo, irmãos. Isso nunca acontece. Porque a Bíblia está sempre clareza que hoje é o dia da salvação. Tem mais tempo que aqui for um pouco, é mais para desenvolver, né? Eu acho que a mensagem está aí, né? O dinheiro fez com que aquele show, se não se salve mais tarde, foi para o inferno. Ele deixou, resistiu, abandonou a maior de todas as riquezas, a riqueza da graça de Deus, da salvação da sua alma. Nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, nós te levamos por tua palavra, porque é uma palavra santa, é uma palavra pura, é uma palavra que traz bênção às nossas vidas, tanto para a nossa vida material, como para a vida espiritual. Nós te agradecemos pela salvação da nossa alma, pela segurança eterna baseada nas promessas da tua palavra, que nós não seremos condenados, mas herdaremos o reino eterno, o lugar que Jesus Cristo vai preparar para os seus unidos. Nós temos essa certeza, essa convicção, porque é o teu Espírito que se manifesta a nós através da tua palavra e nos dá esta segurança, nos dá esta alegria, nos dá esta paz, nos dá a grande bênção de sabermos que nós pertencemos ao reino de Cristo, somos representantes do reino já neste mundo e havemos de viver no reino celestial pelos séculos dos séculos. Abençoa, portanto, a tua palavra no coração de todos nós que somos. É no nome de Jesus Cristo e de Deus. Amém. Em conclusão, vamos cantar o hino 252.